E mais um podcast Lucro Rosa. E hoje nós estamos com um tema muito legal, gente. Olha, atividade física. Mulheres versus homens versus trans. E esse é o nosso tema de hoje aqui no Lucro Rosa, né, Dani? E Isso vamos mesmo. apresentar nossa convidada aqui, que ela tem tanta coisa boa para falar para gente. Exatamente, um tema polêmico, a gente trouxe uma especialista, Juliana Gouveia, muito prazer, que Prazer. bom que você está aqui, muito obrigada. Ela é educadora física, personal trainer, criadora do método Corporis, especialista em pilates, uma atleta, são muitas Nossa, é atividades. muita coisa aqui. Olha, gente, e hoje está quentíssimo o nosso tema aqui, essa conversa com essa especialista, que a gente quer saber, Dan, a gente quer saber sobre atividade física. Quem pratica mais atividade física? Tem algum número? Você tem algum dado? Homens, mulheres, ou também os trans, né? Porque também a gente tem aí os LGBTs que são super vaidosos. E a gente. Extremamente. Muito, né? Então conta aí pra gente, Ju. É um prazer. Muito obrigada pelo convite, Dani. E é uma honra estar aqui falando de um tema tão importante dentro da minha área, né? Sou educadora física. Lembrando que a educação física recentemente entrou para o quadro de saúde. Antes era só área de humanas. Hoje Olha, está dentro da área de saúde, justamente por essa importância da prática da atividade física para a nossa saúde. Sobre atividade física. Eu acredito que hoje, eu não tenho um dado exato, até porque essa pesquisa ela começou a ser desenvolvida recentemente. Sim, antigamente a prática de qualquer atividade física, até mesmo esporte, era dominada pelos homens. hum, Então, os homens praticavam muito mais atividade física. Era tanto na academia quanto esporte, futebol, vôlei. Então, onde tinha futebol, onde tinha ali um vôlei, tinha uma bola, homens jogando. Hoje, graças a Deus e a evolução, as mulheres também começaram a entrar nessa corrida aí de cuidado, autoimagem, autoestima, e saíram ali, estão Estão bem. ali, né? é. Estão bem competitivos. Mas É, a gente sabe que as mulheres hoje, vou falar uma coisa, eu tiro o chapéu para as mulheres do século XXI, porque elas hoje são chefes de família, né? é. Elas são mães, pais, elas são tudo e ainda têm que se cuidar, né? Vão lá para É. academia, estão lá se cuidando, vão atrás, né? Eu admiro realmente, porque, houve essa luta de anos aí. Eu costumo falar que às vezes, quando eu me apresento numa palestra, eu falo, né: "Eu sou Juliana, neta de Elza, neta de Maria, filha de Ana, irmã de Xeri, da Michele, Carla e Ana Paula". Olha, Olha, gente, eu sou de quantas uma mulheres. eu sou de uma família, assim, totalmente feminina, né. E criada e cresci aí com esse legado de proteção, sim, do meu pai conosco, porque um homem com 6 mulheres em casa, Uhum. imagina. E Ju, essa questão também, né? A gente estava conversando, né, Dani? A mulher hoje com essas pautas feministas, o que você acha que essas pautas, a pergunta é, essas pautas feministas realmente têm ajudado as mulheres? O que você acha hoje, né, no mundo do esporte, das atividades físicas, se isso já passou, se as mulheres já chegaram aonde tinha que chegar, ou se essa luta continua, qual que é a sua visão no seu mundo, né, no mundo do Bom, esporte? no mundo fitness, né, dentro do esporte, dentro também aí da luta das mulheres diárias, as mulheres elas realmente estão sobressaindo, elas estão saindo de casa para se cuidar, elas estão inclusive enfrentando seus companheiros, porque a gente sabe que também existe essa questão dos ciúmes, né. E aí, não vai para academia, porque a academia é lugar de homem, você vai lá se exibir, e as mulheres estão enfrentando seus companheiros para poder se cuidar, cuidar do seu corpo. Então eu acredito que sim, essa evolução aconteceu, e Uhum. eu sou muito grata por ter acontecido. As pautas feministas, a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, uma opinião da Juliana, não da profissional, mas da Juliana como pessoa.
Que assim, a pauta feminista, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundirem o feminino como o oposto do machismo. Um feminista. Exatamente. Ah, eu sou feminista e o feminista é contra o machismo. O machista não é isso, né? Eu acredito que as pautas de lutas, elas estão um pouco desalinhadas, né? As mulheres, desde Emily Davison lá, que morreu segurando a luta pelos votos das mulheres, até hoje, eu acredito que a gente alcançou, graças a essas lutas, essas mulheres incríveis, Frida, Emily Davidson e tantas outras mulheres, nós chegamos hoje a estarmos aqui Uhum. conversando e falando de temas que são propícios a nós mulheres. E você acha, então, que hoje nós não temos mais a necessidade de levantar bandeiras feministas para alcançarmos alguma coisa, porque você acredita que nós já chegamos a um patamar de igualdade, né? O Exato. que a gente quer agora é o que eu acredito que as mulheres estão buscando respeito, porque eu acho que banalizaram, né, a questão das pautas femininas com libertinagem. Então, uma coisa é a liberdade, uma coisa é você ter as conquistas, a igualdade. E eu acho, pelo que você falou também, você está entrando. Existe uma banalização das pautas femininas e existe uma libertinagem que confunde-se com liberdade. Exato. Você acha que é isso? Eu acho sim, inclusive eu acredito que agora passou a ser uma luta não só da libertinagem, de temas desnecessários, até porque quem luta por esse tema muitas vezes não se autossustenta, né? Vivem de mesadas, de pensão e não sabe nem o que é realmente trabalhar, estudar. Então, sim, acredito nessa banalização e também acredito que o ser humano, eu vou falar até num modo global, ser humano, não em gênero, é, quer a superioridade. Eu quero ser superior a você, eu quero ser superior a ela, eu quero ser superior a Independente todos, de gênero, né? independente de gênero. Então, quando as mulheres passam a querer serem superiores aos homens, aí nós temos um conflito desnecessário. Há um desequilíbrio, né? É o que a gente vem Total, falando sempre aqui. A gente total. não somos contra os homens, não queremos ser superiores aos homens. Nós só queremos uma igualdade, um respeito, cada um no seu lugar. Exato, e eu acho que a bandeira, eu adorei, eu acho que a bandeira ela tem que estar ali, onde ela está. Não precisa tirar a bandeira e vamos correr, e vamos subir no prédio mais alto para cravar a nossa bandeira lá em Uhum. cima. Não, eu acho que a bandeira tem que permanecer onde está. Chegamos, hoje a mulher ela tem o, 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 o direito de fazer suas escolhas. É importante ressaltarmos que a mulher ela pode ser uma educadora física hoje, porque também há 30 anos atrás, dificilmente você via mulheres aliás, não existia mulheres em sala de musculação. É. Uhum. Era só homens. E ainda tem academias que não contratam mulheres para a sala de musculação. Ainda existe algumas academias, né? Então, assim, por isso que eu falo, não precisa continuar levantando, precisa manter essa bandeira e o equilíbrio e exigir o respeito. Mas a nossa luta era ter o direito de ir e vir e fazer as nossas escolhas. Desde uma mulher se tornar uma grande empreendedora, uma grande empresária, ou ela se tornar uma grande dona de casa, Uhum. né? É Uma mesmo grande porque mãe. a mulher ela não precisa ser uma grande empresária Para ter valor, para né? ter algum tipo de valor. Ela pode ser uma belíssima dona de casa, uma mulher surpreendentemente dona de casa, né, que cuida da família e não precisa se sentir inferiorizada por não estar ocupando um cargo, uma gerência, ou seja, empresária,
Porque às vezes a gente fica, né, aquela, nossa, aquela mulher, ela conseguiu chegar e eu não tive a oportunidade, eu tô em casa, mas poxa, que legal que você tá em casa cuidando de E às casa vezes e é pode uma cuidar. questão de tempo e necessidade, porque às vezes uma mulher acabou de ter um filho e ela não pode largar o filho para poder exercer Sim, alguma atividade que ela acha que é aquela mulher empresária, é. poderosa, e ela acaba se comparando, acaba tendo uma autoestima baixa por conta disso, mas é um período que ela está vivendo, não é verdade? Às vezes ela precisa naquele momento estar em casa, dedicando à sua família, aos seus filhos, e num outro tempo ela pode sair, fazer a atividade que ela quiser. É que existe uma cobrança da sociedade muito Exatamente, é. grande, né? Hoje As em dia, mulheres. principalmente, né? Exato, porque minha mãe, por exemplo, minha mãe parou toda a vida dela porque éramos em cinco, somos em cinco mulheres, mas então éramos cinco crianças. E como que ela larga cinco crianças na creche, Uhum. na escola? E aí entra também hoje numa questão de classe social, que existe aí até o risco de crianças e adolescentes em risco social, que é exatamente um dos riscos sociais hoje para pessoas de baixa renda, é não ter com quem deixar seu filho para que essa mulher vá trabalhar para ajudar na renda familiar. Sim. Uhum. Então, houve também essa sobrecarga, que é importante a gente colocar, que sobrecarregou as mulheres. É. Muito, muito. Porque a mulher tem que ser a dona de casa, a mãe, aí ela tem que sair para Esposa. trabalhar, e ela tem que ser esposa, ela tem que cuidar do corpo, porque o homem com uma barriga é charme, o homem careca é charme, o homem de cabelo branco é É. charme, E a e a mulher mulher não. não, Uhum. A né? mulher não, é engraçado É isso, o né, mercado. porque a gente absorveu todas as coisas negativas também, né. Os resquícios do feminismo, É, né? mas isso vai Isso, sempre existir. Sempre. Vai sempre existir É. sempre. e eu acho que não vai mudar isso, pode ter Uhum. bandeira que for, É. Não vai vai. sempre existir isso, porque a mulher, ela é materna. A É. mulher, o corpo dela muda. E posso te falar uma coisa? Quando eu engravidei com 27 anos, eu tinha um corpo maravilhoso, era magrinha, toda Continua, viu, gente? Ela continua. Eu ia obrigada. falar isso, eu tinha um corpo maravilhoso, procurando onde ele foi Continua. embora, né? E eu falei: "Eu vou continuar, vou ser mãe, vou viver a maternidade, vou comer o que eu tenho vontade, vou ficar gordinha, vou ficar barriguda, porque eu curti isso". É importante a gente curtir, porque Uhum. depois eu vou atrás do prejuízo. Vamos lá, vamos fazer exercício. Mas eu acho que a mulher, ela não tem que se cobrar tanto. Eu vejo muitas mulheres se cobrando, talvez pelo parceiro que cobre, Uhum. ou pelo status dela antes e depois, enfim. Mas eu acho que a mulher, ela precisa ter uma coisa, é posicionamento. Sempre. Uhum. Posicionamento eu acho que é uma coisa fundamental para tudo que a mulher vai decidir fazer. Então, quero ser mãe, vou ser mãe. Quero casar, eu vou casar. Quero ter um marido, Sim. vou ser a esposa. Então, tem que ter esse posicionamento e fazer o bem feito, porque quando você não tem, você fica perdida. Aí você não tem é nada. O posicionamento, ele está conectado e ligado ao que é autoconfiança, que está conectada à autoestima e à autoimagem, né? Uhum. Que vocês até falaram que já trouxeram esse tema aqui, que é muito interessante e vale a pena ressaltar. Uma mulher com uma autoestima boa e com uma autoimagem positiva, ela tem autoconfiança. Então, nada abala essa mulher. Uhum. Então, a mulher, quando ela está bem como mãe, ela está bem como empresária, ela está Uhum. bem como diarista, não Uhum. importa, ela está bem com ela. Uhum. E isso, você sabe que eu tenho prótese de mamária. E quando eu fui fazer a minha cirurgia, tinha uma moça simples, sentou do meu lado na clínica e nós começamos a conversar, porque eu entro no elevador, gente, falo, bom dia, tudo bem? Para puxar assunto. Hoje, morando em São Paulo, às vezes, né, porque o paulista, ele tem uma vida muito corrida, então você entra no elevador, bom dia, e o paulista não responde. Mais ou menos, tá bom dia. Olhando pro chão, pro teto. Tem muita conta para pagar aqui hoje. Mas agora eu chego, bom dia na Ai, padaria, mas é tão bom bom dia, isso. Ju. É tão bom. E aí, eu conversando com essa moça, ela me relatou, ela falou assim, eu sou empregada doméstica e eu vou realizar meu sonho de Ai, fazer a minha barriga, olha só. abdominoplastia. Uhum. Eu falei, que legal! Ela falou,
já criei meus filhos, aí eu fiz uma poupança, fui guardando meu dinheiro e agora eu vou fazer. Aí meu filho falou: "Mãe, por que você não compra um carro?" Eu vou andar de ônibus, mas vou andar gostosa. Eu adorei. É. Que lindo. Porque é isso, Aham. quando a gente É, fala dessa autoconfiança, não é, importa se você tá a pé, se você tá de ônibus, se você tá de carro, você está bem, Bem. você está exatamente, é. realizada, você está feliz. Nada te E abala. eu acho que é interessante você falar, você como educadora física também, falar, assim, de truques para a gente poder melhorar a nossa autoestima com ginástica, não é verdade? Sim. Que libera os hormônios da alegria, que É, é tão fundamental isso para nós e é tão acessível também. recentemente saiu o resultado de um estudo que foram assim, eu vou falar que foram mais de 20 anos testando pessoas, fazendo esse estudo e foi comprovado. Então, hoje é cientificamente comprovado que a prática de atividade física de 40 minutos a 60 minutos por dia, incluindo sábado e domingo, e até falo de um truque que eu falo para as alunas fazerem, previne mais de 40 tipos de doenças crônicas, Nossa. entre elas diabetes, hipertensão, colesterol alto, também doenças crônicas que estão ligadas ao osso, à articulação, que não tem cura. Como Uhum. tendinite, tendinopatia, osteoporose, Olha que legal. osteopenia, né? Então, quando nós falamos de artrite, artrose, que são doenças crônicas, que elas estão ali conectadas à nossa parte do corpo, que não tem cura. É uma inflamação. Então, artrite, artrose Uhum. é uma inflamação nas articulações que simplesmente não tem cura e você vai conviver com aquela dor. Uhum. Como que você previne isso? Você faz o trabalho de prevenção, começando a atividade física hoje, Não importa a idade. não importa a Uhum. idade, e você começa a praticar essa atividade física pelo menos 40 E qual é o minutos por dia. truque? Agora eu fiquei É. curiosa. O truque é o seguinte, quando eu falo incluindo sábado, domingo e feriado, todo Hum. mundo vira para mim e fala: "Você tá de palhaçada que eu vou acordar É, sábado e domingo e pois vou para é. academia. É. Eu tenho filho". Então, atenção mães, atenção pais, tios, que eu não sou mãe nem pai, mas eu sou tia. Então, pega aí seus sobrinhos, seus filhos, afilhados e façam atividades Serve lúdicas. cachorrinho? Serve. Ai, eu sou mãe de pet. Ai, É. Que gente, eu delícia. sou. Somos, né? Ai, eu Nós É. tenho o três. Apolo. Ai, ele é lindo. Serve, Ele é né, lindo, com o lindo, lindo. pet? Serve com o pet, eu faço isso com o meu. E começa a praticar atividades lúdicas. Pega, esconde, esconde, joga o ossinho pro cachorro pegar e corre atrás também. E começa, e fica ali 40 minutos, 1 hora, você vai ter um momento gostoso com a sua família, você vai ter um momento de memória afetiva, que é Sim. super Uhum. importante, e ainda vai estar prevenindo doenças, ainda estar cuidando do seu corpo físico e mental. Joseph Pilates dizia, né? Mente sã, corpo sã. Então é isso, nós precisamos ali cuidar do nosso corpo, porque a mente está integrada ao corpo. Uhum. E por isso que também teve um outro estudo que determinou o seguinte: então é importante, eu vou brincar com os meus filhos, eu vou brincar com o meu cachorro, mas eu vou brincar, trabalha a mente antes. Eu estou brincando com meus filhos, com o meu cachorro, com os meus sobrinhos, em prol da minha saúde física. É Você Mas importante pensa. conectar intencional, isso né? no A cérebro. Ah. gente tem que fazer intencionalmente. Exato, Hum. porque tem gente que chega para mim e fala assim: ai, eu quero participar do método Ju Gouveia porque eu preciso emagrecer 30 quilos e eu vou e volto de bicicleta para o trabalho, eu vou e volto a pé e não consigo emagrecer, eu já faço atividade física. Gente, prestem atenção. Quando você está indo para o trabalho, você pode caminhar 1 hora, não é atividade física. Você está indo com o cérebro raciocinando o que você vai fazer, Uhum. o que você tem ali te esperando no seu Uhum. trabalho. Isso não te traz a atividade E física. tem que estar normalmente você presente. está estressado já, né? Você É. já está pensando nas coisas que você vai fazer no trabalho, o teu dia, Isso. então a tua cabeça ela já Mas está. olha como É. como é importante a nossa mentalidade, não é verdade? Porque isso que você está falando é muito interessante. Você vai 1 hora andando para o trabalho e você não está presente lá na atividade física. Não. Se você estiver presente essa 1 hora caminhando até o trabalho, Exato. faz toda a diferença. Ela tem todo um rendimento. Que Tem. Porque, interessante. porque então você está dizendo
Que tudo está no subconsciente. É Exato. psicológico. E isso está cientificamente comprovado, Hum. né? Tudo está conectado ao nosso cérebro. O nosso cérebro, ele precisa receber, ele precisa mandar o comando, mandar Uhum. informação pro corpo ter o Precisa daquela comando. intenção. Eu vou explicar isso de uma forma bem assim, não vou explicar técnico, eu vou explicar no dialeto Lúdico. popular, Uhum. tá? Tá. Vamos lá. A pessoa, ela fica, ela tem a medula que manda informação. Então, o cérebro manda informação para a medula óssea, que manda informação para a parte motora. Quando a pessoa tem um trauma na medula torácica ali, ela fica o quê? Ela fica paraplégico. Então, ela perde o movimento das pernas. Por quê? Porque rompeu o contato do cérebro com aquela medula que passa a informação para a medula, que aí a medula dá o comando Sim. para ter a parte motora dos membros inferiores. Uhum. Então, se o cérebro é tão poderoso para fazer essa conexão, nós temos que entender que precisamos parar e falar com ele aqui, ó. Estou indo para o meu trabalho praticando atividade física. Por isso estou com uma roupa leve, por isso estou com tênis adequado. E aí, assim, leva uma mochila e vai. E se desconecta com os problemas cotidianos. Porque até academia. Se você for para academia e ficar no celular resolvendo o Olha só. problema, Ah, você tá lá no verdade. leg press, você tá lá na cadeira extensora, flexora, só que o seu cérebro não está processando que você está fazendo uma atividade física. Uhum. E para quem tem uma boa genética, esteticamente vai ficar ok, Uhum. mas as células que precisam reproduzir não Não, reproduzem. estão lá quietinhas, porque elas não estão entendendo o Não estão comando. recebendo Interessante. comando Uhum. cerebral. Elas não estão Uhum. entendendo, né? Uhum. Então, assim, quando é no automático, uma pessoa que já faz atividade física há muitos anos como eu, vai entrar no automático. Mas para quem está iniciando, Precisa ter o comando. Ô, precisa Ju, ter o deixa eu te fazer uma comando. pergunta, uma dúvida que eu tenho que surgiu agora. A gente precisa ter um descanso no dia da atividade física? Porque a gente escuta isso, né? Na verdade, o descanso, ele existe o tempo todo. Nosso corpo precisa de descanso. Hoje, o que é um corpo saudável? Uma noite bem dormida, uma alimentação saudável, a prática de atividade física e tomar muita água. Então, são os 4 pré-requisitos para fazermos todos os dias. Porém, quando a gente fala em descanso, precisamos ter uma noite bem dormida. Por isso que os jovens... Não é interromper a prática de exercício no dia seguinte. Não, tem gente que fala assim, treina um dia, no outro para descansar. Eu já escuto muito isso. Não, o descanso, ele tem que ser até no número de séries. Então, quando você faz uma série, você tem ali 1 minuto, 2 minutos, dependendo do seu treino, para descansar. O que é o descansar? É dar tempo para o músculo esquelético dar aquela respirada, dar a oxigenada que ele precisa, entrar em processo ali de oxigenação, Para para aguentar. ele continuar recebendo a informação, recebendo ali a força, o fortalecimento, se for o caso, né? Ou até mesmo mobilidade, alongamento, entender que ele precisa novamente trabalhar. Né? Hoje as pessoas também treinam errado. Por isso que o Pilates cresceu tanto, por isso que eu fui para a linha do Pilates. Eu fui para a linha do Pilates, para falar a verdade, porque eu sou empreendedora. Eu vi plus. um plus. Mas estando dentro do Pilates, aí eu consegui me conectar e falar, putz, que negócio da hora. Então, mas o Pilates, qual que é o trabalho dele no organismo? O Pilates, assim, gente, é pouco tempo para falar tanto assim, né? O Pilates é um tema muito amplo que eu ficaria aqui um dia inteiro falando, até porque eu amo e sou suspeita. Mas, resumidamente, o ponto mais importante, o Pilates, Joseph Pilates, ele recebeu uma chancela nos Estados Unidos por um grupo de médicos, cientistas e biólogos que analisaram o seu método, que na época se chamava contrologia, entenderam e depois de fazerem pesquisas com atletas e pessoas normais, ele recebe uma chancela, então, que o Pilates fica ali, comprovado que o Pilates é uma atividade física que trata, reabilita e previne lesões. E por que isso?
A dinâmica do Pilates, o plano de aula do Pilates consiste em 4 etapas. Alongamento, a aula propriamente dita com mobilidade, fortalecimento, resistência, equilíbrio, entre outros. Voltamos para o alongamento e finalizamos com o relaxamento. Então, o que nós fazemos? O nosso corpo ele é dividido, isso também é muito legal, Hum. em sanduíches. Então, também dialeto Uhum. popular, por favor. É. Então, vamos colocar ali sanduichinhos. Nós temos a pele e a epiderme. Depois nós temos as fáscias superficiais, que são as fáscias responsáveis pelo nosso corpo ter essa estrutura bonita que nós temos, não, senão seríamos uma ameba. As pessoas falam, mas não é o músculo está interligado, mas as fáscias é a cereja do bolo. Então, nós temos as fáscias superficiais, viemos com o grupo do músculo esquelético, as fibras musculares, fáscias profundas, tá vendo o sanduíche? Uhum. E o osso. E entre meio dos sanduíches temos o quê? As células. As células que reproduzem, por exemplo, as células fasciacitos, são as células que reproduzem o ácido hialurônico. Células de fibroblastos são as células que reproduzem elastina e elastano, o famoso colágeno, que a gente fica doido Uhum. com o colágeno. Então, nós temos várias células, então, no nosso corpo, nesses Uhum. sanduichinhos. E aí, a gente entrando no tema, colocando dentro da atividade física, então, assim, só para finalizar sobre o Pilates. Então, por isso, o Pilates se tornou grande, né? Ele se tornou forte. E Joseph Pilates, ele não era nem médico, nem educador físico, nem fisioterapeuta. Ele não era nada, ele não era formado em nada. Na área da medicina, você quer dizer? Na área da saúde, Na área nada. nada. Não, ele não era formado em nada. Nada. Ele era um alemão que a mãe era enfermeira, o pai era ginasta e ele nasceu uma criança raquítica com escoliose, lordose, enfim. E aí, lá na Alemanha, naquela época, as crianças só praticavam atividade física, pois por ser um regime militar, com condições físicas ok. Então ele Que ele foi estava banido, excluído. ele foi excluído da educação física escolar. O pai, por ser ginasta, a mãe, por ser enfermeira, criaram um método em casa para ele praticar atividade. E era o Pilates. Só que o Pilates, o quê? O Mat Pilates, que era o Pilates sem acessórios, sem equipamentos. Joseph Pilates praticava de 2 a 3 vezes ao dia. Quando ele chegou na adolescência, que passou pelo estirão, que é outro tema importantíssimo também, o que aconteceu? Joseph Pilates conseguiu retificar sua coluna. Olha só. E aí ele viu que os pais deram de presente para ele um legado maravilhoso. Joseph Pilates então vai para a Inglaterra para estudar medicina, mas aí vem a guerra. E ele, por ser alemão, foi preso e mandado para a Ilha de Man. Lá na Ilha de Man, ele começou na cela a trabalhar o Pilates para integração do corpo e mente, para relaxar o pessoal. Porque o Pilates ele tem toda uma técnica, respiração, Sim. postura, ativação do abdômen, do períneo, do assoalho pélvico, do diafragma. É muito É complexo. muito complexo. E aí, o que acontece? Joseph Pilates, por bom comportamento, vai trabalhar na enfermaria. E aí ele deu insight. Eu preciso trabalhar com essas pessoas que perderam membros do corpo, que ficaram paraplégicos, que estão muito lesionados. Então, eles estão acamados. Como eu vou fazer isso? Então, ele resolve tirar as molas dos colchões velhos, pregar na cabeceira da cama e com um pedaço de fronha, de tecido, ele fez o apoio de mão e de pés. Olha só. E ali ele começou a trabalhar um fortalecimento Legal. muscular. Quando a pessoa fica paraplégica, ela não consegue deixar o tronco dela ereto. Você coloca porque demora para o cérebro processar que não tem mais o movimento das pernas. E precisa do quê? Atividade física para ter essa consciência corporal. Por exemplo, uma Interessante. pessoa que perde os movimentos, né? Ela consegue, por exemplo,
aquela doença, né, do cérebro, paralisação, né, Sim. cerebral de um lado, que ela não tem um movimento. Aí é uma outra questão, é uma outra por exemplo, quando a pessoa tem um derrame, ela tem o derrame, afeta o outro lado, Hum. inclusive, ela fica com algumas limitações, fica ali com sequelas, né. Isso é uma coisa. Essas sequelas consegue reverter? Depende, por Depende. exemplo, isso aconteceu comigo agora, eu sofri um acidente de bicicleta, de bike, né, na trilha, e eu precisei passar por uma cirurgia. Por quê? Eu tive fratura da cabeça do rádio. Onde fica a cabeça do rádio? No cotovelo. E a cabeça do rádio é responsável de 30 a 40% do movimento do antebraço. Então, eu tinha perdido a pró-supinação e a infrassupinação, que é o movimento de realmente fazer uma rotação Hum. do antebraço. Passei por uma cirurgia. Coloquei uma placa, 2 parafusos, uma âncora e fiquei com bloqueio de movimento, flexão e extensão. Então eu saí sem fazer a extensão do meu braço, sem fazer a flexão de levá-lo, por exemplo, para comer. Hum. E aí eu iniciei um trabalho de fisioterapia junto com pilates, fortalecimento, para assim voltar aos poucos. Eu ainda não eu consegui recuperar 90%, um resultado super favorável. E é bem recente isso, né? Sim, esse resultado, Dani, seria para 2 meses. Eu tive em 25 Puxa, dias. que beleza. Recuperei 90% Que já bom. a amplitude, a mobilidade e a flexão, extensão e pró-supinação e infrassupinação do meu braço Então eles direito. trabalham em conjunto, Pilates com a fisioterapia. Nesse Nesse caso, caso, para sim. reabilitação. Sim, falando de tratamento e reabilitação, sempre é um trabalho em conjunto. Por isso que fisioterapeuta hoje atende muito na área de pilates, né? Uhum. Mas os educadores físicos hoje estão aptos também a atenderem nessa parte clínica, porque hoje somos da área da saúde. Uhum. Não éramos, então não podíamos atender nessa área. Hoje já a medicina reconhece. Na verdade, assim, o CREF, o Hã. Conselho Regional de Educação Física, entrou e com essa luta, com esse processo para a gente ganhar, Uhum. porque somos da área da Ah, saúde sim. bacharelado, lembrando que a Uhum. educação física é bacharel, que são os responsáveis por tratar, reabilitar através de exercícios físicos. Isso não dá ao educador físico o direito de fazer eletroterapia Uhum. ou uma manobra, isso já é parte de quem é fisioterapeuta, tem que ser cada um no seu quadrado, Quadrado. E né. sabe que eu tô aqui esperando você terminar de falar, porque eu tô com uma dúvida enorme. A gente estava falando sobre as Olimpíadas, Sim. daquele caso que ficou polêmico na Hum. TV, Ficou. né, É. sobre aquele atleta trans Sim. que ganhou no Na boxe, luta, né, a né? luta, foi É. luta livre, Foi luta uma livre, o É, boxe, acho foi que no foi box, boxe. foi foi no box, boxe, foi no né? box. Com uma italiana, né? Isso, contra a italiana que perdeu, e achei, assim, muito interessante, porque você está falando da questão, né, da mulher, né, do posicionamento da mulher hoje. A gente está falando de tudo aqui, né? E está falando do posicionamento da mulher e a questão das atividades físicas. E a gente percebe que a gente está perdendo um pouco de espaço, as mulheres, eu estou falando até na questão aí das Olimpíadas. Eu sentia que a mulher perdeu um pouco espaço para os homens que se tornaram mulheres, né? Os homens trans. Trans. Então, o que você, como profissional dessa área, o que você pensa e se você está um pouquinho assim, sabendo do que realmente aconteceu ali nas Olimpíadas? Eu por estar, limitada, debilitada, eu estava de repouso, consegui acompanhar as Olimpíadas de casa, adorei poder ver, mas assim, desse caso especificamente, eu não tenho uma certeza de tudo, né, Uhum. existem várias Vertentes, é, informações. mas falando da profissional, agora Uhum. sim, é a opinião profissional, Sim. a Ju Gouveia como profissional, dentro do que eu estudei, do que eu estudo até hoje, Uhum. né.
E quando eu falo estudei, eu estudei. Eu tenho 27 especializações e 4 Uau. pós-graduações. Estou concluindo uma pós-graduação com certificação internacional em Pilates e reabilitação e atendimento de grupos especiais. Então, assim, dentro do que eu conheço tecnicamente, Uhum. a minha opinião é: eu não sou a favor, não estou falando do caso específico das Olimpíadas, mas eu não sou a favor de trans competir com gênero, e eu sou inclusive a favor que criem essa modalidade, Uhum. tá? Perfeito. Então vamos lá. É É, interessante, né? É. não é? Uhum. Por que não? Já que Uhum. estamos aí nessa luta, cria modalidade É. trans contra Tem trans. uma regrinha na bioética que os especialistas falam, é que eu sou também especialista em bioética, Hum, que os diferentes devem ser tratados com diferença, os iguais com Esse é o igualdade. princípio da igualdade também, é, né? porque é o princípio da Porque não tem igualdade. como você distribuir uma pessoa, calcular ou analisar uma pessoa que está num estado diferenciado da maioria como igualdade da maioria, Sim, né? Você tem que sim, tratá-la com o status que ela está Na medida da sua ocupando. sim. desigualdade. Exatamente, na medida da sua desigualdade. Então, isso eu acho que não foi levado em consideração, Sim, no meu tanto que ponto foi de criada vista. para a Olimpíada, né? Uhum. E também temos a opção de pessoas, como no tênis brasileiro, nós tivemos uma atleta brasileira que ela é paralímpica e ela estava disputando ali também as Olimpíadas. Então também é liberado, desde que ela corra risco, porque ela está correndo risco de jogar tênis de mesa com um braço só, Uhum, né? E tudo bem. Do transgênero, uhum, por que que eu vou falar a opinião técnica e não a opinião pessoal? A opinião técnica é o seguinte: o corpo feminino, geneticamente, ele é diferente do corpo masculino, né? Tanto que nós mulheres temos útero e temos o poder de gerar vidas. O mundo existe porque existe as mulheres. Isso é o óbvio, né? E aí o que acontece? E isso até no mundo animal, tem a fêmea e o sim. macho. Uhum. Geneticamente, o corpo da mulher é diferente do corpo do homem, até por uma questão hormonal. Quantas transformações hormonais nós mulheres não passamos na vida? Desde o momento que nós menstruamos, nós deixamos de ser ali compatível com o corpo masculino, porque a gente começa a passar por uma transformação hormonal. E que transformação, né? Para quem é mãe, quem já Hum. quem já foi gestante, quem já gerou e eu tive 2 gestações, né, que eu tive 2 abortos, mas assim, gente, transforma o nosso Uhum. corpo. É uma bomba É, a hormonal, é uma maternidade bomba é. hormonal, Uhum. uma bomba hormonal. E aí a gente vai colocar uma mulher que ela não produz a mesma quantidade de hormônios que os homens, que ela tem ali déficits hormonais constantes, que ela tem a fibra muscular um pouco mais frágil que do homem. Nós vamos colocar tudo isso A gente está junto com falando o homem, fisicamente, fisicamente biologicamente. falando, biologicamente falando e Uhum, geneticamente uhum, falando. uhum, Nós estamos falando que não é igual. Então, sim, se torna uma disputa desleal, uhum. porque se eu for brigar com um homem, ele vai ter mais força que eu. Assim. E eu posso ser mais forte que ele, esteticamente, Uhum. mas por uma questão, a quantidade. Aí nós entraríamos em outro tema polêmico, Hum, porque não é contra, não existe o antidoping? Se a uhum. mulher toma testosterona para se tornar uma atleta mais forte, ela não é punida e ela não é Sim, Sim, excluída? exatamente. sim. Então, É entende É, desigual, que é fica. desigual. é óbvio. Uhum. Eu É, acho que são fatores óbvios, mas assim, a questão da inclusão, eu acho que a inclusão, ela está sendo tem que muito, existir, então, mas mas não ela dessa tá, forma. ela, exatamente, ela está sendo confundida. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A inclusão social, para mim, não tem absolutamente nada a ver com gênero, é uma distinção Sim.
brutal, principalmente em se tratando de uma competição. Então, É. assim, a gente tem fatores aos meus olhos, Fábia, né? A gente vê uma diferença, assim, brutal. Mas é, cada um tem uma opinião, né? É assim, né? O que que acontece? Pegando esse gancho, por exemplo, homossexuais. Eles são os mais ativos hoje na academia. E eu Olha. adoro. E é Eu verdade. adoro. Eu tenho 2 alunos que eu amo de paixão, né? Vou até falar o nome deles, Jonathan e Márcio. Um Eu beijinho amo. pro Jonathan e pro Márcio. Eu amo, eu os amo de paixão, Uhum. assim. E eles são super conectados à atividade, principalmente o Márcio. E ele é super conectado à atividade física, ele vai para academia, ele se cuida, ele tem uma alimentação regrada. E hoje, no mundo fitness, aumentou muito. E eu adoro esse cuidado que eles têm com o Você disse que corpo. aumentou o número De praticantes de de praticantes. atividade física dentro do grupo LGBT, tá? Uhum. Não são só os homossexuais. Eu Tá. tô falando de um geral. Uhum. Eles realmente estão praticando muita atividade física, eles estão se cuidando. É um São grupo mais muito vaidosos. saudável. Sim, eles são saudáveis, eles são vaidosos, eles têm uma estima elevadíssima. Eu adoro. É. O que é, então, o que é essa estima para você elevadíssima, Por né? exemplo, quando você vê É. um homossexual que já tem ali a questão do preconceito, porque existe, a gente vive numa sociedade Claro, ainda preconceituosa. existe isso. E aí não entra também, independente só de gênero, nós temos o preconceito geral, racial, social, que para mim é o Sim. pior, o Eu acho que socioeconômico é o o maior. socioeconômico É o é o. Tipo maior de Eu preconceito acho, é. eu até acho que tudo resume no no socioeconômico. Concordo, socioeconômico. Fá. Eu acho que no final das contas é uma máscara que É, colocam, são véis, assim, para confundir. Mas o real é o o socioeconômico. Porque se socioeconômico. você pode ter a cor que você tiver, você pode ser Exatamente. Você obeso, tem você pode. dinheiro, É. Mas se você chega lá com um carrão, É. você é maravilhoso, você é sua cor patrão, é linda, É. você É é o verdade. boss. você, Tem um você é o corpo homossexual maravilhoso. super divertido, Ninguém nem maravilhoso. percebe seus defeitos. Exatamente. Você É. não tem. Olha, se a sua conta do banco É. for maravilhosa Tá tudo e você maravilhoso. consegue ostentar tudo isso, você é demais para a É isso sociedade. mesmo, É. é isso mesmo. Eu concordo Não com é? você e É. eu bato muito nessa tecla. Eu falo assim que nós temos que exterminar o preconceito socioeconômico. O dia que a Uhum. gente conseguir fazer isso ou diminuir, resolveremos. A sociedade está É. vivendo numa harmonia. Harmonia. Não é Exato. Ó, mesmo? pensamos Verdade. juntos. Eu vou te falar isso porque eu vejo aqui no Brasil, eu vou fazer essa comparação rapidamente, porque eu morei um tempo fora. Ah, E maravilhoso. eu entrava assim nessas grandes magazines, né, Uhum. famosas. Eu entrava lá de chinelo, descabelado. Uma vez entrei com um saquinho plástico porque estava chovendo e eu esqueci de tirar o saquinho plástico do mercado. Eu entrei numa grife, numa loja de grife caríssima. Eu falei, pronto, agora que não vão me atender, né? De jeito nenhum, de chinelo, havaiana, de qualquer jeito, fui super bem atendida. Fiz uma experiência aqui, lá em São Paulo, nos Jardins. Cheguei lá a pé de chinelo, É, mas é assim mesmo. na mesma grife. Não olharam, eu fiquei lá que nem tonta. É Não me horrível. atenderam. Não, nem olharam. Fingiram que eu não estava presente. Então, assim, eu vejo que essa questão socioeconômica ela é muito forte e ela é colocado um véu para outras questões que não têm a mínima importância. Existe o preconceito Sim, racial. mas não é só o Existe o preconceito, predominante. mas o social É o realmente é o É o mais predominante. predominante. forte. E depende do que. Não é o que você é, o que você tem, Uhum. É. né? Não é quem você é. Ontem eu assisti uma peça de teatro e Não foi do realmente Oscar Magrini. foi não, do Matheus Carriere. Ah, tá ótimo, também um ótimo. Não sei nem Não, se é eu porque posso o falar. Oscar Magrini Pode. esteve aqui, É. fez o. Ah, é? Ele teve aqui, ele fez. Ele veio? Ele É. veio. Não, nem falei o nome da peça, não sei nem se pode fazer Claro rápido. que pode, aqui pode Mas tudo. é o Vendedor de Sonhos, do livro do Ai, que Augusto Cury. demais. Eu Ai, fui. eu amo. Nossa, Ai, tô louca para assistir. e eles prorrogaram, né? Onde A tá passando? Pode temporada. fazer um. Pode fazer o Não, merchan. faz o merchan.
no Teatro Gazeta, na Ah, Paulista. que legal. Sexta, sábado e domingo. E com o Matheus Carriere. Mas É assim, porque eu li o gente, livro. Você leu o livro? eu É li o muito bom, livro. né? É muito E bom. assim, a peça tá linda. Eles Uhum. conseguiram resumir, mas de forma assim, totalmente focada na base do livro, no Uhum. objetivo do livro. E aí, ali, num determinado momento, é exatamente isso. O que você deixa de fazer, ou o que você se arrepende de fazer, o e se. E a questão também socioeconômica, né? Uhum. Quem você é, o que você demonstra ser, e tem um momento da peça que ele fala assim, já chega se apresentando, eu sou fulana de tal, tenho isso, tenho Uhum. aquilo. Tá, eu não quero saber quem você é. É. Eu não quero saber N- a O que sua você tem, o que profissão ou você o que você tem, tem. Eu O que quero saber você quem é. quem você você é. é. Uhum. Então, por que que eu demorei para falar aqui do meu estudo? Eu nem iria falar. Eu só falei porque eu estava falando sobre uma questão técnica, para as pessoas Sei realmente que você tem entenderem que eu autoridade. estudei, né, Uhum. Uhum. para isso. Mas o importante é falar assim: quem você é? É. Eu sou a Juliana Gouveia. Por isso que É. eu falei que eu me apresento como neta da Maria, neta da Elza, filha da Ana, Uhum. porque são mulheres fortes, são mulheres de Sim. representatividade para mim. Mas tem uma coisa muito interessante no que você está falando, porque a pessoa, quando ela é e ela se apresenta pelo que ela é, não importa o que ela tem, né? É, Uhum. Se as pessoas percebessem, tivessem essa percepção, essa sabedoria de saber que ela é importante pelo que ela é, é, e ela se torna importante por ela saber quem ela é de fato, e que não o que ela tem, que o que ela tem passa tão é. sem Exatamente. importância. E eu percebo que a nossa sociedade, cada vez mais, as pessoas ficam. E a gente tem aí até pessoas, né, ícones da sociedade, que ficam falando no que tem. E não é isso a questão. Não é mais o que você tem. Se propaga, É, né? hoje o valor tem que. O valor hoje está no ter, que é totalmente ao contrário, o Não no oposto, né? ser, né? E Que teria aí. que ser o ser, E que é o gera que toda importa essa mesmo. infelicidade, essa desarmonia, essa energia. Exatamente. Você percebe que o mundo ele está numa energia confusa, Uhum. porque assim é uma coisa que é o que você tem, é o que eu sou, às vezes a pessoa não sabe nem mais quem ela se perdeu. É. É. Então, para resgatar tudo isso, eu acho que é um trabalho que tem a ver com o que você faz, com a questão Sim. Da da autoestima mesmo que você autoestima. Quando falou. você fala em O físico, atividade, porque quando você começa, né, Dani, a cuidar do seu físico, você vai se descobrindo até como pessoa. como pessoa, Isso é fato. as mulheres, por exemplo, aumentou muito a descoberta do câncer de mama e a cura do câncer de mama através do exame de toque. Por quê? Porque as mulheres não se tocavam. Uhum, As mulheres passaram a se tocar e começaram a ver coisas no seu corpo, uhum, né? Opa, tem um caroço aqui. Tá legal. E aí procura médico, descobre cedo, começa o tratamento cedo e vem a cura. E falando em câncer de mama, atividade física também é uma das uhum. doenças que a prática de atividade física constante diária previne, inclusive, o câncer de mama, inclusive, para Olha as que mulheres. interessante. Por quê? A prática da atividade física, uma coisa que eu estava explicando antes de irmos ao ar, que é o quê? A prática de atividade física, ela estimula a reprodução celular. Então, Hum. os hormônios também se reproduzem através de células. Então, quando você aumenta a reprodução celular, você aumenta o estímulo hormonal. Uhum. Então E o você vai déficit ficando hormonal. mais É. jovem. Olha, Ficar o dia todo na vai, cadeira. vou ficar. Não, mas aí Começar sim saindo tem o daqui. descanso, né? É a prática de atividade física, uma vez. Aí entra na linha estética, né? Na linha estética, sim, a pessoa fica 3, 4 vezes, vai na academia só para fazer cardio, depois só para fazer musculação, depois só para fazer pilates. Aí sim, aí a pessoa tá buscando ali alcançar a estética. Mas falando em quesito saúde, que é inclusive a minha prioridade hoje, Uhum. é,
Quando eu falo em autoestima, eu falo de um trabalho de consciência corporal e falo também da questão mental. É, Então, entra no que vem de psicológico. dentro para fora, né? Ó, Exato. maravilhoso a nossa conversa. Já deu tempo? Já, infelizmente, acabou o nosso Ai, que tempo, pena. mas foi muito bom, Ju. A gente agradece muito a tua Muito presença aqui. obrigada. Queria que você deixasse aí o contato, onde as pessoas te encontram, deixar o teu arroba do Instagram. Bom, meu arroba é arroba personal Juliana Gouveia. Do Corpores, que falamos só de Pilates, que é o arroba Corpores Pilates. Corpores com K, tá? Nós vamos deixar escrito aqui É, embaixo. Corpores Pilates. O meu contato é o 11 95650 4904. No Instagram eu falo muito, tem um tema muito bacana que é sobre obesidade, as pessoas entenderem sobre a obesidade, os malefícios da obesidade para a saúde, quando a gente fala em saúde mesmo, em vida, e que é um tema importantíssimo, gente, vale a pena. Eu tenho esse tema no meu Instagram, eu sempre faço live falando desse tema, que é algo muito importante. E é isso. E o meu foco com as mulheres que possamos manter esse equilíbrio que chegamos e nos cuidar, cuidar da nossa saúde para que possamos cuidar do outro, né? Ótimo. Exatamente. Maravilha. Ju Gouveia aqui com a gente, Obrigada. super convidada para retornar. E eu quero falar também aqui, ó, do livro da nossa querida Dani. Olha, é um livro infantil super fofo. Eu fiquei apaixonada porque eu não li, mas eu vou ler agora, daqui a pouquinho. Mas é tão lúdico, é cheio de figuras, ela conta a história lá da infância. Gente, super vale a pena. Essa aqui. Ah, a gente também tem o Lucro Rosa, o livro Lucro Rosa, que está à venda, vocês adquirem também. E para finalizar aqui hoje, Dan, eu vou dar um super beijo para Dani, querida. Parabéns por o Obrigada. livro lindo. E que vocês também adquirem, tá? O Eu quero livro. deixar um recadinho aqui. Esse livro eu escrevi com 9 anos, mas eu quero falar de um outro assunto. Esse livro, o que eu posso trazer para vocês é que sonhos são realizáveis. Eu tinha um sonho de escrever um livro quando era criança, escrevi com 9 anos, mas eu publiquei agora, depois dos 50. Então, para dizer que sonhos são realizáveis e a gente conquista. Mas eu quero deixar mais um recado, que dia 13 e 14 de setembro, o Lucro Rosa vai estar em destaque num festival que vai acontecer em São Paulo. Festival Rede Mulher Empreendedora. Então, eu quero deixar um convite aqui para vocês. Lá vão ter várias celebridades, vão passar em torno de 5.000 pessoas. O ingresso é pago, mas nós vamos sortear um ingresso para você. Se você quiser participar, se você quiser estar conosco, em contato com as autoras, nesses movimentos maravilhosos que a gente está fazendo, 13 e 14 de setembro. Se você quiser participar na Expo São Paulo, escreve aqui embaixo, eu quero ir ao festival, que a gente vai fazer um sorteio e você vai estar conosco lá nesse dia tão especial. Muito obrigada. É isso aí, o recado dado. E vocês aí, ó, dê o like, não esqueça de dar o like, é muito importante para o canal. Compartilhe, que tem aqui informações maravilhosas para vocês. E até o próximo episódio. E um grande beijo para vocês, ó. Nossa, eu tô com chocolate. Muito bom. 13 e 14 de setembro, Amei também. lá em São Paulo. Está convidadíssimo.